2010, na cidade de Paris, o governo decidiu construir muros em volta dos distritos com altas taxas de criminalidade, para tentar impedir que esses crimes se espalhem para as demais áreas de Paris. E aí passamos para dentro do 13º distrito, e vemos que o local está cheio de gangues e usuários de substâncias, sendo que os distribuidores andam livremente pelas ruas portando armas de fogo e nada acontece. Só que tem um cara chamado Lino, que está tentando acabar com a criminalidade do distrito. Ele usa suas habilidades de parkour para roubar as substâncias dos distribuidores, e assim impedir que mais pessoas se viciem. E um dia, um distribuidor apelidado de K2 chega no prédio onde Lino mora para acertar as contas. Porém, os seguranças do prédio apontam suas armas para K2 e não o deixam entrar. Então o distribuidor explica que não quer começar no tiroteio e que só quer conversar com Lino. E aí ele pede para anotar o seu número de celular na mão de um dos seguranças, para assim Lino entrar em contato com ele mais tarde. Só que logo vemos que isso é só uma desculpa para K2 se aproximar do segurança para ele finalizar. E aí ele chuta a arma do outro segurança e o apaga também. E em seguida mais distribuidores chegam de carro para invadir o prédio. E se você for uma pessoa detalhista, perceberá que as camisas de futebol americano dos caras estão sem o nome dos jogadores, sendo que isso aconteceu porque o produtor do filme não conseguiu uma licença para usar o nome dos jogadores, então eles tiveram que remover da pós-produção. E enquanto isso, o Nino está despejando vários tacos de pó de bling 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 na banheira. Ele até mistura substância com alguns produtos de limpeza para estragá-la, mas em outra parte do prédio, outros dois seguranças estão assistindo uma novela brasileira, e dá até para ver o Antônio Fagundes aparecendo na tela. Então eles percebem que tem alguém usando o elevador e desconfiam disso, mas daí eles começam a brigar para decidir quem sairá na frente da TV para ir checar o que é. Só que isso dá o tempo necessário para K2 chegar lá e finalizar ambos. Em seguida, K2 invade o apartamento de um morador e o leva como refém para ele mostrar em qual apartamento Lino morava. E ao chegarem lá, um dos distribuidores dispara várias vezes na direção de Lino, mas K2 diz para os demais distribuidores não dispararem, pois eles precisam levar Lino vivo. E ao ouvir isso, o cara percebe que pode usar seu parkour para fugir. Então ele faz várias manobras sensacionais e consegue passar por essa janelinha minúscula fazendo um underbar. E aí os distribuidores continuam lhe perseguindo, e Lino se pendura em uma corda no lado de fora do prédio. E esse coitado até tenta imitá-lo e acaba caindo do prédio, indo pro inferno no mesmo instante. Em seguida, ele usa uma escada de emergência para chegar até o telhado, e aí ele pega impulso e faz um big jump pro prédio do lado. Com isso, um dos distribuidores tenta fazer o mesmo, e acaba com uma perna quebrada. E o interessante é que o David Bell, que é o ator que interpreta o Lino, deu esse impulso sem o auxílio de nenhuma corda ou outro equipamento de segurança, já que David criou o parkour como nós conhecemos hoje, sendo que na época do filme demorou anos para alguém criar coragem e replicar o big jump de um prédio ao outro que ele fez nessa cena. Continuando com a história, vemos que ele conseguiu fugir, e que os distribuidores voltaram para o seu chefe chamado Taha para contar o que aconteceu. E aí Taha fica irritado ao perceber que 12 deles não conseguiram capturar um único cara, sendo que Lino tinha roubado 20 quilos de Gremlin Bin Bin, o que dá um prejuízo de 1 milhão de euros para Taha. Então o chefão pergunta se algum dos distribuidores tem alguma ideia para resolver esse problema, só que eles não respondem nada, e por isso Taha pega sua pistola e começa a atirar neles. E para não ser morto, K2 se implora por sua vida e diz que tem uma ideia. E aí Taha para de atirar para ouvir, e K2 explica que Lino tem uma irmã chamada Lola, que trabalha no supermercado. Então Taha ordena que os distribuidores sequestrem a garota para fazer o irmão dela ir até eles. Após isso, K2 chega ao supermercado e leva a garota à força, sendo que tinha várias pessoas por perto, e mesmo assim ninguém fez nada, já que o distrito é basicamente uma terra sem lei. Portanto, Ron é levado até a base dos distribuidores, e podemos ver que eles têm vários laboratórios para produzir substâncias. Um dos caras até coloca a mão onde não deveria, mas Ron dá um merecido soco na cara dele. Em seguida, Ron é levado até Taha, e ele diz que gostaria de ver a reação do Lino ao descobrir que sequestraram a irmã dele. Porém, Lino salta através da janela e mostra que já sabe disso. E aí ele faz Taha de refém e propõe um acordo, explicando que deixará Taha sair vivo se os distribuidores ficarem bem longe do prédio em que ele mora. E aí o chefão concorda com essa condição, e K2 acaba se distraindo, e logo consegue roubar a pistola dele, fazendo o cara se deitar no chão. E então os irmãos usam Taha para passarem vivos por esse corredor de homens que estão apontando armas para eles. Em seguida, Lola e Lino roubam um carro do estacionamento e levam o chefe do crime até uma delegacia de polícia. E aí eles entregam Taha para o comissário que comanda o local, e logo em seguida um policial entra lá e conta que tem vários distribuidores esperando no lado de fora da delegacia. Com isso, o comissário pede para Lino e Lola entregarem as suas armas para lhes servirem de testemunhas contra o distribuidor. Então eles obedecem e entregam as pistolas ao comissário. Porém o cara distrai e prende Lino em uma cela, explicando que esse distrito não tem mais solução e que ele quer evitar um conflito com os distribuidores. Com isso, Taha se livra da prisão e dá um soco no rosto da Lola, apagando a garota. Então Lino fica desesperado e começa a gritar, mas ele está preso na cela e por isso não pode fazer nada. E aí o comissário diz que sente muito, explicando que trabalhou por 15 anos nessa delegacia e que agora está se aposentando para ter uma vida tranquila. Só que Lino puxa a cabeça do cara e prende ela nas barras da cela. E em seguida ele salta pro alto e desfere um chute, finalizando assim o comissário. 6 meses após isso, vamos para fora do distrito 13 e conhecemos um mafioso chamado Carlos, que está xingando um novato por ter batido a porta do carro dele. E aí os mafiosos voltam ao mercadinho que tem uma passagem secreta, que serve para esconder um cassino ilegal. Então eles entram na sala onde ficam as câmeras de segurança e se conta que 2 caras suspeitos estão parados há uma hora no mercadinho. Sam também mostra que alguns minutos atrás tinham vários soldados da polícia que estavam passando perto do mercadinho e que talvez eles estejam planejando confiscar os 50 milhões de euros que estavam dentro do cassino. Então o cara
Carlos desconfia que tem um informante entre eles e atira várias vezes no novato. Mas o coitado não era o traidor, e sim um dos homens de confiança de Carlos, chamado Benito, que tira a peruca e revela que seu nome verdadeiro é Daniel, e que ele é na verdade um capitão da polícia. E aí Daniel manda todos os mafiosos saírem da sala, e pede para seus agentes furarem o teto e jogarem uma corda. Com isso, ele prende o pé de Carlos da corda, e o cara é atirado de lá através do teto, já que os outros mafiosos estão do lado de fora da sala, e eles deixam Daniel passar pela porta junto com Carlos. No entanto, os mafiosos perceberam que tudo está silencioso demais, e começam a atirar, e Daniel até tenta revidar os disparos, mas as munições dele acabam rapidamente. Então os mafiosos usam extintores de incêndio para arrombar a porta, porém Daniel se esconde atrás dela e os pega de surpresa, apagando alguns deles com os punhos. E em seguida, os agentes que estão no teto jogam 2 picks de munição para Daniel. Aí ele recarrega sua pistola e finaliza os mafiosos que restaram. Após isso, Daniel sai da sala e encontra mais alguns bandidos, e ele usa todo tipo de acrobacia e golpes malucos que você possa imaginar para derrotá-los. E uma curiosidade é que essa cena de luta no cassino dá bastante trabalho para ser produzida, pois demorou 6 longos dias para gravar ela por conta da complexidade das cenas de luta, sendo que o ator de faz o Daniel passou cerca de 3 meses só treinando e praticando as acrobacias e golpes antes de começar a gravar o filme. De volta ao filme, Daniel deixa o mercadinho e se encontra com Carlos, e aí ele saca 2 pistolas e atira várias vezes no carro do mafioso para se vingar, pois Daniel teve que lavar esse carro diversas vezes para conquistar a confiança do cara. Mais tarde, o superior de Daniel o chama para conversar e explica que recentemente aconteceu um roubo ao carro forte, onde 2 crianças fingiram que estavam limpando os vidros do carro só para obstruir a visão do motorista, e aí as crianças colocaram um explosivo na porta para explodi-la. Dessa forma, um dos distribuidores entrou no veículo e assumiu o controle, levando a carga até Tarra. De volta ao presente, Damian pergunta o que tinha na carga, e o secretário conta que o carro estava transportando uma poderosa bomba de fragmentação, que possui uma área de explosão de 8 km. O secretário de defesa também explica que os distribuidores abriram a maleta, e ao fazerem isso, ativaram acidentalmente a bomba, que explodirá em aproximadamente 23 horas. No entanto, Damian explica que não conseguirá se infiltrar na gangue de Tarra em apenas 23 horas, mas o secretário conta que ele terá um parceiro que conhece bem o lugar. Após isso, vemos que ele está cumprindo pena em uma prisão que fica fora do distrito 13, pois ele finalizou o comissário de polícia. Então o cara é colocado em um camburão, e Daniel se disfarça de deteto para tentar ganhar a confiança de Lino. Ele até aceita tomar uma surra desses guardas para deixar a história mais convincente. Então Damian é colocado no camburão e mostra que roubou as chaves do guarda enquanto leva aquela surra. E aí Lino pergunta o que o cara fez para ser preso, e Damian mente que finalizou 5 distribuidores que trabalhavam para o Tarra, pois o chefão do crime eliminou o pai e o irmão dele. Daniel também fala que ia se vingar do Tarra e que ele está atualmente no distrito 13, se aproveitando de uma jovem garota chamada Lola. Então Daniel abre a porta do furgão usando a chave e sobe em cima do veículo, e aí ele joga os guardas para fora e assume a direção. Lino se junta a ele nos bancos da frente e ambos apertam as mãos, mas obviamente a polícia não os persegue, já que é tudo uma armação do Daniel, um do secretário de defesa para ganhar a confiança de Lino. Só que o cara não quer ser traído novamente, e por isso ele algema o policial à direção e o ameaça com uma arma, para forçar Daniel a furar o bloqueio e entrar no distrito 13. Só que os policiais de lá não sabem da missão secreta, e por isso atiram e usam um tapete de pregos para furar os pneus. Com isso, o camburão bate no carro vermelho, e ele revela que sabe que Damian é um policial, e por isso ele o deixa preso na direção. Então o dono do carro vermelho chega lá e tenta finalizar Damian com uma arma, mas ele chuta a porta e derruba o cara. E aí outro maluco surge e tenta atacar Damian com um cano, mas o policial usa o cano para quebrar a direção, e assim consegue se libertar, fugindo do local logo em seguida. Enquanto isso, vemos que Tarra está tratando Lola como se fosse a cachorrinha dele. Então K2 chega lá e conta que Lino fugiu da prisão, e aí Tarra serve uma taça de champanhe e despeja na cabeça da Lola, dizendo que o irmãozinho dela está vindo salvá-la. Do lado de fora do local, Lino está observando Tarra como um monóculo profissional, mas Daniel se aproxima pelas costas dele e acerta um soco, ou chamando logo em seguida. Então ele desabafa e explica que o que fizeram com o Distrito 13 é injusto, pois várias pessoas não cometeram sequer um crime, e ainda assim foram punidas com a construção dos muros. E aí Daniel meio que concorda com isso, e conta sobre a bomba que pode matar 2 milhões de pessoas e que está atualmente em posse de Tarra. Portanto, os dois decidem se unir para resolver o problema, e Damian explica que o plano consiste em Lino distrair Tarra e os outros distribuidores, enquanto ele age furtivamente para tentar desarmar a bomba. E após cuidarem do explosivo, ambos poderão focar seus esforços para resgatar Lola. Só que Lino discorda desse plano e liga para Tarra, contando que ele e o policial estão no prédio ao lado, e que os dois têm algo que interessa o chefão do crime. Mas obviamente Damian fica irritado e não entende como um plano desses pode dar certo. Só que Lino pede o voto de confiança ao policial, explicando que trabalhou na construção da base dos distribuidores, e que por isso está no local onde Tarra deve estar guardando a bomba. E eu não sei vocês, mas eu achei esse plano do Lino bem idiota, já que não faz sentido Tarra guardar uma bomba que está prestes a explodir dentro do seu próprio esconderijo. Claro que Lino está observando Tarra pelo binóculo, e poderia ter invadido o local pelo telhado ou pela janela, assim como fez antes. E em seguida, K2 e os outros distribuidores chegam lá, e Damian utiliza algemas de Lino para eles se prepararem para lutar. No entanto, K2 vem em paz, e explica que Tarra quer falar com eles. Enquanto isso, o chefão do crime dá um esporro em um guarda que estava dormindo, e aí ele pega as chaves de uma porta e a abre, libertando um prisioneiro perigoso que estava lá dentro. Após isso, Lino e o policial chegam na base dos distribuidores, e notam que o carro forte que foi roubado está sendo em um arranhão, o que é bem estranho. E em seguida, ambos vão falar com Tarra,
explicando que a bomba que ele roubou explodirá tudo em um raio de 8 quilômetros. Damian até conta que ele é o único que tem o código que desarma essa bomba. Então Tara pede para ele olhar pelo telescópio próximo à janela. E aí o cara faz isso, e percebe que os distribuidores colocaram a bomba em um lançador para enviá-la para fora do Distrito 13. E como se isso não bastasse, eles ainda coletaram um Lola perto da bomba. Com isso, Tara fala que não dará a bomba de graça, e que quer dinheiro em troca dela. E com essa informação em mente, o policial decide fazer um acordo de 20 milhões pela bomba. E Tara passa o número de uma conta bancária que fica em um paraíso fiscal. Então o policial liga para seu superior e conta que faltam 48 minutos para a bomba explodir, e que os distribuidores pediram 20 milhões de dólares por ela. Só que o superior do Damian fala que eles não negociam com distribuidores, e logo em seguida desliga. Porém o policial é esperto e mente que eles transferiram o dinheiro. No entanto, Tara pede para um de seus colegas ligar para o paraíso fiscal e checar se o dinheiro caiu. Mas o cara conta que o banco está fechado e que só abrirá novamente daqui a meia hora. Com isso, Damian e Lino são colocados de joelhos para serem vigiados até o banco abrir novamente. Então Lino conta que tem um túnel secreto no banheiro, que ele mesmo ajudou a fazer quando trabalhou na construção desse lugar. E sabendo disso, Damian mente que precisa ver o Tara. Só que o guarda que está os vigiando desconfia disso e não nos deixa ir. Mas Damian explica que Tara perderá milhões de dólares e que o guarda será culpado por isso. Então o cara fica com medo de prejudicar o seu chefe e por isso deixa de escoltá-lo em direção à sala do Tara. E ao se aproximarem do banheiro, ambos dão um mortal para trás e roubam as armas dos guardas. E aí eles trocam tiros por alguns instantes e correm até o banheiro, fugindo por um túnel que fica embaixo de uma privada. Enquanto isso, Tara recebe a informação de que não depositaram nem um centavo naquela conta e que ainda por cima usaram o número dela para rastrear as outras fotos que estão no mesmo nome, limpando elas e tirando quase todo o dinheiro que o distribuidor tinha. Então os guardas escutam isso e questionam com que dinheiro eles eram pagos. Mas para ter que dividir o resto da grana que sobrou no cofre, Tara saca sua pistola e tenta atirar nos guardas. No entanto, a arma estava sem munição, e por isso os guardas se voltam contra ele e o finalizam. E um fato curioso é que o ator que interpretou o Tara também escreveu o roteiro do filme, ou seja, ele planejou essa morte bem sendo sobre o seu próprio personagem, o que era no mínimo engraçado. Com isso, K2 vira o novo chefão, e todos eles saem do local para ir atrás de Lino e de Damian. Enquanto isso, Van Stiller está presa perto do foguete, e aí ela despeja o galão de combustível que estava próximo, e pega uma caixinha de fósforos para tentar se sacrificar por um bem maior. De volta ao Lino, ele e o policial saltam por cima do carro de um dos bandidos para não serem atropelados. Então eles se separam, e Lino usa suas habilidades de parkour para escalar no prédio, despistando assim boa parte dos bandidos. Após isso, os dois se reencontram e chegam até um terreno abandonado onde o foguete está. Porém, K2 previu isso e conseguiu interceptá-los. No entanto, ele pede para ambos desarmarem a bomba primeiro, para depois resolverem os assuntos pendentes. Só que ao subirem no prédio, Lino e o policial encontram aquele prisioneiro que Tara libertou antes de morrer. Portanto, Daniel salta e dá uma voadora no grandão, mas o cara nem se mexe do lugar. E aí o policial se levanta e joga vários tijolos na direção do grandão, mas ele os quebra com os braços, e logo em seguida arremessa Daniel no chão. Então Lino pega o fio que estava ao seu lado e começa a enrolar o grandão enquanto desvia dos golpes dele. Com isso, o policial se recupera e salta bem alto, quebrando o tijolo a cabeça do cara e o apagando. Enquanto isso, Gola acende um dos fósforos e joga na direção do combustível. Mas felizmente ele chega lá no mesmo instante e pega o palito de fósforo no ar, salvando a vida da sua irmã. Então o policial vê que faltam 3 minutos para a bomba explodir e liga para os seus superiores, explicando que a bomba está no Distrito 13 e que ele precisa do código para desarmá-la. Portanto, o secretário de defesa e o comandante passam o código e Daniel o repete em voz alta para memorizar. Só que Lino escuta o código e estranha que os últimos dígitos são D13, que é uma abreviação do Distrito 13. Então ele explica que o policial está sendo enganado e que esse código serve para armar a bomba, para ela acabar de vez com o distrito da criminalidade. Mas Damian não dá ouvidos, e por isso os dois começam a lutar, enquanto o cronômetro da bomba diminui cada vez mais. Então Lino mostra as contradições dessa história do roubo da bomba, explicando que o carro forte estava intacto lá na base dos distribuidores, sendo que o superior de Damian havia dito que as portas do carro forte tinham sido explodidas. Só que o policial acha isso absurdo demais para ser verdade, e ataca Lino para tentar inserir o código da bomba. Mas felizmente Lula se mete na briga, e consegue impedir que Damian digite o código. Com isso, o cronômetro chega a zero, e a bomba simplesmente desliga, mostrando que Lino estava certo esse tempo todo. Após isso, eles descem do prédio, e K2 os agradece, deixando os três levarem a bomba embora de lá. Mais tarde, Daniel e Lino levam a bomba até o comandante e o secretário de defesa, e eles começam a digitar o código para intimidar os dois. E sem escolhas, o secretário confessa o que fez, e aí Daniel pede para ele olhar pela janela, e vemos que tinha um cameraman gravando toda a confissão do secretário. Alguns dias depois, o escândalo é transmitido na mídia, e o secretário de defesa é demitido, e as autoridades decidem derrubar os muros que estavam em volta do Distrito 13, para que as pessoas que vivem lá tenham uma vida mais digna, e sejam tratadas com respeito. Por fim, Lilo e Daniel se despedem, e marcam de se reencontrarem em qualquer hora para tomarem nome.